Salve pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje a gente vai tratar informações importantes a respeito do goleiro Adriel, a punição que ele sofreu, por que isso tudo está acontecendo. Muitas informações foram sendo ditas ao longo do final de semana, algumas verdadeiras, outras mentirosas. A gente está aqui para esclarecer, dizer o que é verdade, o que é mentira e qual vai ser o futuro do goleiro do Grêmio depois de tudo isso que aconteceu. Vem comigo que a gente vai conversar depois da nossa vinheta. Pessoal, como eu estava falando para vocês, o nosso vídeo de hoje é para tratar sobre o passado, o que aconteceu a respeito do goleiro Adriel até chegar a essa punição imposta no final de semana, o presente, o que está acontecendo no momento e o futuro. Qual vai ser o futuro do goleiro Adriel? O goleiro do Grêmio está em xeque. O futuro do goleiro do Grêmio no Grêmio está em xeque. E nós vamos entender o que está acontecendo. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela clássica curtida no nosso vídeo. E quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal para ajudar o Entre Linhas a dar aquela decolada. Falta pouquinho para a gente monetizar o nosso canal do EG. E a gente está aqui sempre fazendo os nossos conteúdos e trazendo informações de qualidade para vocês. A gente não ataca tudo que é informação, pelo menos a gente vem aqui, levanta a informação correta e traz para vocês, para que vocês não caiam no conto do vigário e fiquem repetindo informação que não é verdadeira. E hoje a gente vai tratar sobre isso com relação ao goleiro Adriel. Então, vamos começar com um breve histórico, né? A gente estava lá quase na hora do jogo de sábado contra o Cruzeiro. De repente começou a circular na internet um rumor de que o Adriel ia ser sacado do time titular e seria reserva. Chegou na hora do jogo, Paulo Calef veio explicar o porquê que de fato isso estava acontecendo. Veio a escalação do time do Grêmio com o Adriel na reserva e o Gabriel Grando como titular. E o Paulo Calef, vice de futebol, veio para explicar para a imprensa o porquê que aquilo estava acontecendo. E a primeira informação, a informação pré-jogo, foi a de que o goleiro estava sendo punido em função de uma entrevista que ele estava concedendo, que ele havia concedido para o Guerrinha. O paredão do Guerrinha deve ir ao ar ao longo dessa semana, sem autorização do departamento de marketing, não, da assessoria de imprensa do Grêmio. O Adriel simplesmente foi lá, deu a entrevista, não pediu autorização para dar a entrevista. E mais do que isso, quando a direção ficou sabendo do conteúdo da entrevista, que ele estaria revelando aspectos táticos do time do Grêmio, bola parada, onde posiciona cada jogador, o que ele tem que fazer, a direção optou por não só puni-lo pelo afastamento, mas também não só puni-lo com uma multa, né, mas também com o afastamento da equipe titular. Essa foi a informação pré-jogo. Aí o jogo aconteceu, o Gabriel Grando foi o titular, jogou muito, defendeu bastante, e ele conseguiu evitar um desastre ainda maior da partida lá contra o Cruzeiro. O Grêmio podia ter perdido demais se não fosse seu Gabriel Grando, jogou bastante, jogou bem, mas veio o final da partida e veio a entrevista do Renato Gaúcho, do Renato Portaluppi. E aí a informação que veio na entrevista pós-jogo foi outra. A informação do Renato, nas suas respostas quando questionado a respeito da retirada de Adriel do time titular, foi toda circulada em torno da questão da presença de empresários na vida do jogador, de empresário querendo fazer contrato com o jogador para representá-lo ao longo da sua carreira, por alguma razão, que a gente não tem essa informação nós não temos. Então, o que se sabe é que sim, o Adriel vem sendo assediado por empresários. Um deles seria Pablo Bueno. Pablo Bueno seria um dos empresários que estaria assediando o goleiro a fim de fechar um contrato, né, para representá-lo de alguma forma, não sei exatamente em que sentido. Uma informação que se tem é de que o Adriel tem um empresário já, né, uma outra firma de representação, que aparentemente não é nem de Porto Alegre, mas enfim, o fato é que o Adriel tem um representante e estaria fechando um contrato com o seu Pablo Bueno, que seria também representante de outros jogadores. A gente vai lembrar que o Pablo Bueno é representante do Ferreira, também é representante do TT, que teve aquela saída conturbada lá, ainda com o Renato como treinador, tentou ganhar a posição titular no carteiraço, e o Renato deu uma ó limada nele, o cara se mandou para a Europa. Então o Pablo Bueno sim é um empresário do Ferreira, é um empresário do TT, e está tentando fechar um contrato com o seu Adriel.
E quando a gente fala dessa questão de empresários, a gente primeiro tem que entender que o papel do empresário é justamente esse, é pegar, ser o representante do jogador e tentar não só agenciá-lo, mas representá-lo em diversas instâncias. Por isso que muitos jogadores até têm mais de um empresário. Daqui a pouco tem um empresário para tratar de negócios internacionais, de transferências, outro empresário para cuidar de rede social, assessoria de imprensa. Enfim, os empresários, eles podem ser contratados por motivos diferentes. O jogador ele pode contratar um empresário para cuidar de uma parte da vida dele e o outro empresário para contratar de outra parte. Tá tudo certo. Então, o fato de o Adriel ter um empresário, daqui a pouco ter dois, não importa. Daqui a pouco é um exagero, pode ser de fato um exagero. A mesma coisa que pegar um jogador ter 4, 5 telefones celular. Não precisa, né? Basta um. Mas enfim, se o cara quer ter 14 empresários, o cara tá no direito dele. Se ele quer gastar dinheiro com 14 empresários, não tem problema nenhum. Problema dele. A questão é que quanto mais empresários e mais pessoas aqui ó, no ouvido do jogador, mais influência ele sofre para cometer bobagens. E esse é o grande problema que está acontecendo dentro do Grêmio. A direção e o Renato entendem que a presença do empresário que está tentando soprar algumas coisinhas no ouvido do Adriel está atrapalhando ele dentro do Grêmio. Ele está fazendo bobagem. Ele já foi punido em algumas ocasiões e agora foi punido de forma definitiva com seu afastamento do time titular. Essa é a grande verdade do que está acontecendo, do que aconteceu e do que está acontecendo com o goleiro Adriel. Não é verdade a informação que andou circulando nas redes sociais a respeito de um suposto interesse do Renato em agenciar o jogador para o Gauchinho, seu empresário. Essa informação não é verdadeira. É importante a gente falar isso aqui. Em que pese o Gauchinho já tenha tentado agenciar jogadores do Grêmio em outros tempos, sem a ajuda do Renato, que isso é muito importante a gente falar, essa informação não é verdadeira. O Gauchinho, por ser um empresário, tá, se ele quiser tentar ser empresário de algum jogador e tentar, e vai lá e se apresenta, eu sou fulano, que tal, vamos fazer um contrato, tá no papel dele, assim como o Pablo, assim como qualquer outro. Mas não é o caso. Nesse caso, o Gauchinho não tem nada a ver com essa situação do Adriel. Então, vamos colocar as verdades dentro dos fatos, dentro dessa nossa informação aqui que a gente está trazendo. Não tem nada a ver com o Gauchinho, não tem nada a ver, muito menos com o Renato. O Renato não está tentando agenciar ou ajudar ninguém a ser agenciado pelo seu empresário Gauchinho. Isso não é verdade, ok? Então, aí a gente parte para analisar o futuro do goleiro Adriel. O futuro do goleiro Adriel, sim, está em xeque. O Renato, na entrevista pós-jogo, já disse que o Gabriel Grando vai seguir titular do time do Grêmio. Bancou o Gabriel Grando. E, ao contrário de muitas outras ocasiões, tratou de forma explícita, né, uma questão, um problema individual de um jogador do seu grupo. Não só tratou, mas expôs de forma bem clara e negativa para servir de exemplo. Diferente de outras ocasiões que muitas vezes o Renato, rei que é, blinda os atletas, blinda os jogadores de eventuais problemas e falhas, que a gente acaba nem ficando sabendo. Nesse caso, não. O Renato foi lá e espalhou no ventilador para deixar muito claro. E deu até aquela frasezinha lá que ficou marcada, nós temos um conteúdo por isso, que agora o Grêmio tem comando. Se antes o Grêmio aceitava que empresários circulassem dentro do seu ambiente e ficassem apitando regrinhas, dessa vez o Grêmio parece tem comando e não vai deixar isso acontecer independente de quem seja. E se agora, como disse o Renato, o Grêmio tem comando dentro do vestiário, dentro da sua direção, da diretoria do departamento de futebol, que tenta impedir o acesso ou que os empresários afetem os seus jogadores e, por consequência, afetem o grupo de jogadores, aí surgiu o motivo da punição para o goleiro Adriel. E a partir daí, o seu futuro dentro do Grêmio está em xeque. O recado dado pelo Renato, pela diretoria, é que, Adriel, para de escutar a conversinha de empresários, vendo se ele vai assinar com o Pablo e o Pablo vai se tornar um problema para influenciá-lo a fazer algum tipo de coisa dentro do ambiente do Grêmio, certamente, aparentemente, né, ele vai sofrer alguma punição e aparentemente a punição mais provável deva ser, inclusive, o afastamento definitivo do goleiro. Não é o que a direção quer, muito pelo contrário, né, esse alerta que foi dado foi para que o goleiro, de fato, se antenasse e se recolocasse nos prumos, porque é um baita do goleiro, é um ativo do Grêmio, importante, estava ganhando um espaço tremendo agora,
em função das atuações nas finais do Campeonato Gaúcho e agora no início do Brasileirão, Copa do Brasil, enfim, não é o que a direção quer, mas é o que a direção vai fazer se o goleiro Adriel seguir sendo um jogador, um atleta indisciplinado e, mais do que isso, seguir sendo influenciado por terceiros estranhos ao vestiário que vão atrapalhar não só a sua concentração para dar entrevistinha, né, mas também o seu próprio desempenho. A gente espera que uma luz divina, a luz jeromística, aponte as suas energias para o nosso querido goleiro Adriel, para que ele, de fato, né, tome consciência de que está fazendo bobagem, que pare de escutar terceiros aí que possam não estar querendo ajudá-lo dentro do Grêmio, e sim levá-lo para outro lugar para ganhar dinheiro em cima dele. Então a gente espera que o Adriel volte ao normal, que volte a se preocupar apenas com o Grêmio, apenas com o futebol, e aí vai voltar certamente a titularidade, porque ele é um baita do goleiro. Pese, não desgosto do Chapecó, não desgosto nem do Breno, mas enfim, o Adriel para mim é o melhor dos goleiros que nós temos, e eu espero muito que ele volte aos trilhos, volte à posição de titular, e o Grêmio volte a ganhar jogos, porque perdeu agora contra o Cruzeiro, nada a ver com o Adriel, felizmente ou infelizmente. Se ele tivesse em campo, talvez aquela bola não tivesse entrado, porque o tamanho daquele braço, gurizada, gosto muito do Grando, mas se ele tivesse mais 3 centímetros de braço, como o Adriel, ele tinha pego aquela bola e a bola não tinha entrado, o gol do Cruzeiro não tinha acontecido. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal se tu ainda não está inscrito, dá essa moral aqui pra gente, do Entre Linhas, que a gente tá quase decolando, gurizada, ajuda o Entre Linhas a decolar e a gente vai monetizar, nós vamos transformar esse canal no melhor conteúdo de game dessa internet aqui, desse negocinho chamado YouTube. Fiquem ligados, grande abraço pra vocês e boa semana. Fui! Ó o Entre Linhas decolando aí, ó.